Não tá? Uns 10 Não, minutos falando aí? eu quero só mostrar uma coisa, irmãos. Que o sacerdócio de Zadok é um sacerdócio que teve promessa de Deus. Tá? E eu vou. E o sacerdócio de Zadok, ele teve uma promessa de Deus que foi graças a Finéias. Tá aqui, ó, em Números. Em Números 25, verso 13, diz assim: E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Esse texto de Números 25, verso 13, está se referindo a Finéias, ao momento em que ele entrou com a lança num israelita da tribo de Simeão e uma medianita que estava com ele. O povo de Balaão fez o povo de Deus, o povo de Israel, se meter com moabitas, medianitas, e adorarem e comerem carnes sacrificadas aos ídolos, e a adorarem a outros deuses. E aí Deus fala para Moisés juntar todos os principais de cada tribo que tiveram, que transgrediram e fizeram a aliança com Balaão e comeram comidas sacrificadas, que passassem a espada e matassem a todos eles. E Deus fez cair sobre o povo de Israel uma peste tenebrosa também nesses dias. E aí, quando Moisés reuniu todos os principais de cada tribo e começou a matança, que os povos estavam, as nações, as 12 tribos de Israel estavam chorando, entra esse israelita junto com a medianita, e ele, todo mundo chorando, e essa mulher idólatra e esse cara da tribo de Simeão, um dos principais da tribo de Simeão, entram em sua tenda. E aí o povo de Israel fica escandalizado, porque está entrando uma medianita idólatra dentro da tenda dos principais de Simeão. Aí o que o Finéias faz? Entra por trás deles lá e mata eles à lança. E aí Deus se alegra disso. E fala que com esse ato ele expia os pecados de todo o Israel, quando ele mata aquele israelita e aquela medianita dentro da tenda desse israelita, que era da tribo de Simeão. E aí Deus faz essa aliança de paz e promete isso a Finéias. E a ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétua, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Nesse dia, ele fez expiação pelos filhos de Israel e tirou a peste e todos os pecados do povo de Israel por causa dessa atitude. E recebeu essa aliança de sacerdócio perpétuo. Sabe quem foi Finéias? Finéias era filho de Eliezer, que era filho de Arão. Ou seja, Finéias era neto de Arão. E de Finéias sai Zadok. Ele promete aqui, o Senhor, um sacerdócio perpétuo à descendência de Finéias. E Zadok é descendência de Finéias. Só que ele vai vigorar nos dias de Davi. Se vocês não sabem, Zadok foi que ungiu Salomão rei. Foi Zadok. Olha a importância desse sacerdócio. Esse sacerdócio era um sacerdócio que Davi ajudou Davi na guerra contra Absalão. Olha a importância da fidelidade de Zadok. E esse sacerdócio, Deus ele fincou uma estaca nesse sacerdócio, assim como para pontuar ele na história, assim como ele fez nos dias de Abraão com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele chamou a atenção do sacerdócio de Melquisedeque nos dias de Abraão para instituir um sacerdócio real, e nos dias de Davi ele fincou o de Zadok e trouxe tudo isso para dentro do templo de Ezequiel. Por que no templo de Ezequiel está se falando disso? De um sacerdócio de Zadok? Porque o sacerdócio de Zadok tinha zelo e não fez o povo de Israel tropeçar, como o sacerdócio levítico fez. Por isso, Deus pegou tudo isso, colocou no milênio com Cristo, que é uma tipologia, com Cristo, que é uma tipologia do rei Davi. Davi é uma tipologia do rei Jesus. E justo no tempo de Davi, o sacerdócio de Zadok vigorava, assim como o sacerdócio levítico também vigorava.
E no tempo de Davi, o sacerdócio levítico era um sacerdócio de arpistas que adoravam e sacrificavam a Deus sacrifícios de louvor e de adoração. No tempo de Davi, existia um sacerdócio de adoração que tipificava o da nova aliança lá na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, que não tinha véu, e também tinha em Siló, no tabernáculo de Moisés, sacrifícios de animais feitos pelo sacerdócio de Zadok. Então, você vê que isso aí está dentro do reinado de Davi, que é uma tipologia de Cristo no milênio. E o sacerdócio de Zadok está aí dentro. Então, não foi do nada que Deus inventou um sacerdócio de Zadok e colocou lá no templo de Ezequiel. Porque foi prometido pelo próprio Deus que esse sacerdócio seria perpétuo e ele vai estar dentro do milênio. Daí que saiu o sacerdócio de Zadok, porque tem uma promessa em Números para a descendência de Finéias, ao qual é Zadok, e Zadok faz parte. Era isso aí que eu queria falar. Pedro, a questão do perpétuo, que o pessoal está achando que vai ficar perpétuo ali, no sentido de ficar para sempre fazendo sacrifícios e tal, e não é isso, né? Não. O perpétuo ali é até o milênio encerrar. Assim como o sacerdócio levítico do templo, lá dos pátios, dos portões da cidade, eles vão parar de vigorar. Porque, irmãos, quando entrar a eternidade, a morte e o pecado não existem mais. Não há necessidade de expiação de pecados. A Nova Jerusalém descendo na terra é o último tabernáculo. É o tabernáculo de Deus com os homens. É a última festa do tabernáculo. É quando o verdadeiro rei desce para a terra e tabernacula com os homens. E se cumpre todas as festas, todas as festas que aconteceram no milênio e no período pré-milenar, na época da antiga aliança, e o que acontece agora, na nossa dispensação de tempo, que é coisa literal e espiritual, dos moedes, quando finalizar o milênio, todos esses sacerdócios acabam. O único que vai ficar eterno é o sacerdócio real, da ordem de Melquisedeque, a qual está Cristo e a igreja. Os outros sacerdócios vão ser desfeitos. Vai ficar a mensagem sacerdotal, vai ficar o legado sacerdotal deles. Eles não vão deixar de ser sacerdotes, mas não vão fazer os ofícios de sacrifício dentro da eternidade, porque não precisa de expiação de pecados na eternidade. É eterno até acabar o milênio.